cenário político brasileiro navega em incertezas de vários tipos. Crescem as manifestações de rua, recebendo adesões inesperadas, inclusive de ex-apoiadores de Bolsonaro, mas o Congresso segue insensível às suas reivindicações. E é exatamente deste Congresso, de maioria conservadora, que surge uma proposta de mudar para nada mudar, o semipresidencialismo. Uma espécie de novo golpe parlamentar. Por ele, qualquer que seja o presidente eleito em 2022, ele não terá plenos poderes, sendo obrigado a dividir os rumos do país exatamente com o parlamento, normalmente conservador. Também há notícias de que aquela articulação militar que levou Bolsonaro ao governo em 2018 com o apoio estadunidense se movimenta para seguir dando as cartas do poder de fato no país, com ou sem Bolsonaro. Muitas incertezas também na economia e na crise sanitária, que já matou mais de 550 mil brasileiros. Certezas mesmo estão depositadas na manifestação do próximo dia 24, quando o povo, com ruas cheias, poderá gerar uma esperança de mudança real no quadro brasileiro, com o impeachment de Bolsonaro. Latitude Brasil está começando. O que acha? Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesul. É uma grande honra, grande satisfação encontrarmos novamente para discutir o Brasil que estava vivendo momentos trágicos, eletrizantes, mas, ao mesmo tempo, momentos de alguma esperança que se desenham quando as massas voltam a frequentar as ruas. Mas hoje nós vamos discutir a crise brasileira, a crise de um governo Bolsonaro que perde vertiginosamente a sua popularidade, mas ainda tem o controle do parlamento, onde o impeachment, reivindicado pelas massas que estão nas ruas, deveria ser aprovado. Ele ainda controla o parlamento, mas essa dinâmica poderia ou não ser alterada brevemente com a entrada em cena do movimento de massas. Quem vai analisar essa dinâmica, essas perspectivas, esses mistérios de um governo que perde a sua popularidade, é o pensador e militante político de todas as causas e de uma vida inteira, Val Carvalho, que está aqui conosco. Muito obrigado, Val, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Beto, e é uma satisfação imensa estar falando aqui na Telesul para um povo que nós sabemos da capacidade de resistência, consciência política, um povo que a gente tem muita admiração aqui no Brasil. A gente que está nessa trincheira difícil de luta, né? Uma trincheira que felizmente, a relação de forças está começando a mudar, né? A favor da democracia. Então, vamos analisar essa mudança na relação de forças. Por exemplo, Bolsonaro subiu com uma campanha eleitoral cheia de fraudes, fake news, e com uma facada que nunca convenceu ninguém. Nunca ninguém viu sangue. E agora ele está novamente internado, mas já se fabrica uma narrativa aí meio esperta, meio malandra. O que está por detrás disso, Val? Isso tem muito de teatro político, né, no qual ele costuma fazer. A primeira facada foi uma facada sem sangue. Essa não foi uma facada, mas tem muito de teatro, né? É lógico que ele está doente. E já estava doente na época da chamada facada. Ele está doente. Agora, a internação dele é toda envolvida nisso que eu falo de teatro político. Ele precisa usar essa situação de se vitimizar para poder desviar a atenção da população da CPI, porque a CPI está chegando num ponto perigoso para o governo dele. Antes, ela começou a destrinchar a relação dele com a responsabilidade da política genocida, né, na questão da vacina, da sabotagem da vacina. Agora começou a se ver que não era só sabotagem à vacina, ele também procurava, o governo, né, o Ministério da Saúde, procurava associar a compra de vacina à propina. E essa propina foi começando a se revelar
em todos os escalões do Ministério da Saúde, todos eles constituídos por militares, coronéis, majores, e até que chegou agora a última notícia, né? Foi bombástica, né? Que foi um vídeo do general Pazuello, nos últimos dias dele de ministério, negociando um superfaturamento na vacina. Então, isso a grande bomba do momento aqui na política nacional. Então, o que é que nós vemos, Beto? A cada dia se revela pela mídia ou pela CPI, mesmo em recesso a mídia está revelando, graves denúncias a respeito do governo Bolsonaro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o que está mobilizando muito, muito mesmo a sociedade é que está se desfazendo esse mito de que ele veio para combater a corrupção. Na realidade, o que está se mostrando é um governo atolado na corrupção. Atolado completamente. Completamente. Então, essa situação está tornando a situação dele muito difícil. Eu não sei se esse teatro que ele está fazendo lá, em São Paulo, no hospital, vai ajudar. Eu acho que não tem mais saída. Eu acho que ele vai voltar para o governo ainda mais desgastado, porque muita gente aí, as redes sociais estão caindo em cima dele, né? Com essa história de ele usar aquela situação de a enfermidade dele, né? Que ele está realmente doente, né? Como instrumento político, né? Para tentar enganar mais uma vez a massa popular, especialmente a base dele. Isso não cola mais. Ora, é muito evidente que essa perda de autoridade dele, inclusive muitos setores do campo conservador que o apoiaram, hoje estão reticentes, estão procurando uma outra saída, aqueles que admitem a própria retirada de Bolsonaro, de alguma forma, né? Há ex-generais, ex-ministros que são generais, como Santos Cruz, falando que não, ele vai ter que garantir a eleição, porque ele falou em adiar a eleição. Agora, a contradição é a seguinte, Val, apesar desse desgaste todo na imagem de Bolsonaro e do seu governo, ele está conseguindo implementar uma agenda altamente destrutiva do Estado Nacional. As privatizações da Embrater, da Eletrobras, e agora já visando a privatização dos Correios. Como você analisa essa contradição? Um governo que vai se enfraquecendo, mas aplica uma agenda neoliberal. Olha, o golpe contra Dilma, lá com o impeachment, ele veio para dar um basta naquele governo do PT, Lula e Dilma, né? Onde tinha esse ponto da soberania nacional, da participação do Estado, das empresas públicas, né? Como instrumento locomotivas do desenvolvimento econômico. E depois disso, já com o governo golpista do Temer, eles começaram realmente a desmontar todo esse projeto nacional. Isso se acentuou na campanha de 2018. Não era o objetivo dessa burguesia que deu o golpe colocar um desclassificado na presidência. O objetivo deles era colocar o Alckmin, que era o candidato do PSDB, mas não deu certo. E Bolsonaro soube muito bem aproveitar como se diz aqui, surfar nessa onda golpista, né? E nesse vazio de lideranças, e veio, portanto, junto com as fake news. E muitas pessoas falam, eu, inclusive, também falo que essa facada foi mais uma fake news, que conseguiu liberar ele dos debates, consequentemente, ele não se expôs, porque ele não ia conseguir sobreviver politicamente a 3 debates. Primeiro já foi uma tragédia, mas 2 ia dar com a candidatura dele. Então, a facada foi providencial. Bom, mas ele assumindo a presidência, indo para o segundo turno, essa burguesia resolveu apostar nele para impedir outra vitória do PT, pensando que ia controlá-lo. Tá? Mas foi o contrário. Ele é que se criou, cresceu e terminou confrontando essa burguesia. Mas ele fez um acordo. O acordo foi o seguinte: eu vou governar para me tornar ditador, mas a economia é de vocês. Vocês indiquem aí quem vocês quiserem. E eles indicaram o Guedes, que eles chamavam de Posto Ipiranga, né? Não tinha nem nome. Então, foi como se o Brasil tivesse 2 presidentes, um da política, do ódio, e outro da economia, controlado pelo mercado financeiro. E com a maioria conseguida no Congresso, tanto da ultradireita como da direita, essa burguesia liberal e esse mercado financeiro, eles podiam aprovar o que quisesse, como de fato acusou. Acabou com a aposentadoria, fez essas privatizações todas, reduziu drasticamente os direitos trabalhistas e ainda
pensam fazer mais, mas o Bolsonaro começou a crescer muito, né, no confronto com eles, especialmente com a Rede Globo, que é uma das cabeças dessa burguesia liberal, e veio uma coisa que ninguém esperava, né? O mundo inteiro não esperava, que foi a pandemia da Covid. Então, a Covid foi um elemento, é como se fosse uma guerra, né? Foi um elemento que corroeu por dentro essa popularidade do Bolsonaro e acabou deixando ele numa situação defensiva. Então, todo aquele poder dele foi sendo corroído pelo crescimento do número de mortes, que hoje já ultrapassa 537 mil mortes, uma coisa absurda, grande parte fruto da política genocida dele, de negligência criminosa. Então, diante disso, as massas começaram a ir para a rua, inclusive com a classe média, não só a esquerda, mas setores de centro-esquerda. Aí, para a rua, foi criada uma CPI que foi desvendando essa relação dele da sabotagem das vacinas com o número de mortes, e agora com a questão da corrupção. E o que acontece? A burguesia sabe que conta para o Congresso para fazer qualquer reforma ultraliberal. Então, não precisa mais de Bolsonaro. Eles têm essa maioria. Essa maioria é ultraliberal, não precisa de Bolsonaro. Pode ser qualquer outro presidente, pode ser com o Mourão, pode ser com qualquer outro presidente ligado a essa burguesia liberal. Uhum. Então, essa disputa hoje em dia é o que vai ser no futuro, 2022. É Lula com um novo tipo de desenvolvimento econômico, recuperando o posicionamento do Estado como locomotiva, ou, de novo, a vitória dessa política neoliberal em 22. Esse é o projeto de... Ok, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. Val Carvalho, estamos conversando com um grande pensador político brasileiro, militante de uma vida inteira, sempre dedicado à luta e defesa da soberania nacional, da democracia e das transformações sociais aqui no Latitude Brasil. Voltamos já com novas questões sobre esse momento enigmático da crise política brasileira. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o pensador e militante político de uma vida inteira dedicada à luta pela democracia, Val Carvalho. Ele está aqui conosco analisando esses sinais de uma crise muito profunda, muito perigosa, mas também com alguns sinais de esperança que despontam nas ruas, cada vez mais cheias de povo. Val, nós temos aí um problema militar em curso, porque, diante de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, que revelou que militares estavam envolvidos ou estão sendo denunciados, pelo menos, em corrupção, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas reagiram de uma forma desproporcional, com uma nota muito dura, como se tivessem sido acusados institucionalmente pelos parlamentares. Isso provocou um certo estresse e agora 5 ex-ministros da Defesa dos governos democráticos tiraram a nota, defendendo a função das Forças Armadas como organismo de Estado, mas, ao mesmo tempo, que elas devem se submeter à legalidade constitucional. Como é que você analisa o quadro? Eu acho o seguinte, os militares estão tentando forjar uma crise militar para poder submeter o parlamento e, a partir daí, tentar desmontar e intimidar a CPI. Porque a CPI chegou no ponto deles, né? A revelar a corrupção deles. Eu não acredito, não sou ingênuo nesse ponto, em achar que a cúpula militar não estava sabendo o que estava acontecendo no Ministério da Saúde. Eu quero apenas me limitar ao Ministério da Saúde para não exagerar no argumento.
mas nós sabemos que não é só no Ministério da Saúde, né? Mas ali é o centro dessa crise, tá? Então, essa pressão dos militares que fizeram a nota, até foi interessante, que é a primeira vez que veio a nota dos 3 chefes militares, quase que simulando uma junta militar, né? Eles esperavam com certeza que houvesse a submissão do poder civil. E essa submissão não veio. Ao contrário, veio uma reação muito altiva do senador, do presidente da CPI, que nem falou isso que eles estão acusando, disse apenas que tem setores das Forças Armadas que estão comprometidas com a corrupção, como nós sabemos que em qualquer instituição, qualquer setor da sociedade tem setores que têm esse envolvimento. Então, ele não acusou a instituição. Muito pelo contrário. Ao fazer isso, ele estava preservando a instituição e não generalizando. Eles é que entraram na armadilha. Porque depois dessa nota, que não só o Poder Civil, mas a reação da sociedade foi unânime, inclusive da grande mídia opositora, quer dizer, foi unânime, ninguém baixou a cabeça nisso aí. Ou seja, ninguém aceitou, se acovardou diante dessa manifestação da nota militar. Eles não reagiram também, era para reagir. Eu dei a nota, eles não aceitaram, então qual é o segundo passo? Não teve segundo passo. Era mais um blefe, né? Era mais um blefe usando ameaça, o poder e o medo que o civil sempre tem de uma proclamação militar. Também não teve, o que é reflexo da mudança da relação de forças. Tá? Então, eu acho que eles não vão... Está colocada a questão do Pazuello, está no vídeo, né? Quer dizer, isso depois da nota criou um problema para eles. Essa é a armadilha deles. Eles passaram a dizer que aquilo era infundado, que estava atacando as Forças Armadas, e agora? O que é que eles vão dizer? Que as coisas estão absolutamente óbvias, o envolvimento dos militares com a corrupção. Não tem, até do Pazuello. Tá? O Pazuello, é bom que se diga, é aquele que diz assim, manda que eu cumpro, entendeu? Ou seja, ele diz que não sai nada dele, ele está só cumprindo ordem, então, para piorar a situação. Então, acho que essa crise militar, eles não vão conseguir transformar numa crise institucional, porque a instituição está reagindo. E vai chegar um ponto que o Lira, porque é o Lira que está segurando, é o Lira, até o Centrão está começando, o Ricardo Barros, né? Ele é do Centrão, é um dos que está envolvido nessa história. Então, o Lira é o presidente da Câmara Federal, deputado. É o líder do governo, né, da Câmara Federal. E o Lula, uma vez, numa entrevista recente, disse o seguinte: o Centrão não é um partido, é um conjunto de partidos que tem seus interesses particulares nos estados que está se aproximando da eleição. Entendeu? Então, ele está conversando com cada um separadamente, quer dizer, aquilo está se desfazendo diante dessa pressão que está acontecendo na sociedade. E eu vou dizer, para terminar aqui, que setores da economia já estão se manifestando. Tem uma coisa muito interessante. O filho do Zé de Alencar, que foi o vice do Lula, né, que é um grande empresário industrial de Minas Gerais, ele foi eleito presidente da Fiesp, gente. Uhum. A Fiesp sempre esteve na mão dos golpistas. Isso é outra expressão de que há setores do empresariado, principalmente industrial, que estão se reordenando politicamente em função dessa situação. Eu diria até que nas massas, nas ruas, tem 3 pontos do programa do governo do Lula que já estão nas massas, né? Assim, espontaneamente nas massas, defendido pelas massas, que é a questão do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que é o fortalecimento da educação pública gratuita de qualidade com a política de cotas, tá? E o fortalecimento do Estado como indutor da economia, como promotor da inclusão social e defesa da soberania. Isso já está nas ruas. Agora, esse fortalecimento do Estado que é a grande questão, porque nos últimos anos, ou seja, desde a derrubada da Dilma, nós vimos perder a legislação trabalhista, a previdência pública, a BR Distribuidora, que é a segunda mais importante estatal brasileira, o Caixa da Petrobras, a Lei do Petróleo, a Eletrobras, e agora estamos na ameaça de perder Correios, que é uma estatal valiosíssima, muito eficiente, que é uma questão, inclusive, de soberania nacional. Quer dizer, a demolição do Estado, apesar de tudo, continua com o governo Bolsonaro. Claro, inclusive, essa demolição do Estado ela é de interesse geopolítico do governo americano. E não é só de interesse do capital financeiro, é geopolítico mesmo. Certamente. O Estado brasileiro forte significa que é uma soberania forte no Brasil.
que vai se refletir na América Latina, como era na época do Lula, entendeu? Então, isso não é de interesse nem do Partido Republicano, nem do Partido Democrata. Nessa questão geopolítica, não faz a menor diferença entre esses dois partidos americanos. Eles agem de maneira imperialista, como vemos agora em Cuba com o Biden, entendeu? E com a Venezuela, que continua sob pressão do Biden, quer dizer, não muda nada, entendeu? Essa luta popular, essa luta nacionalista, popular, democrática, socialista, que tem que, através de todas essas manifestações de rua, todas essas ramificações políticas, partidárias, movimentos sociais, ela tem que fortalecer essa unidade. Ô, Val, não te chamou a atenção que o Bolsonaro ficou doente, digamos assim? Aceitemos que seja verdade, mas com toda a carga teatral que existe nisso, como naquela facada sem sangue, ele ficou doente depois da visita do diretor da CIA, William Burns, ao Brasil, que se reuniu com a alta cúpula das Forças Armadas. O que vieram fazer aqui? Pois é. Eu acho que o primeiro intento do diretor da CIA é essa questão de Cuba e Venezuela. Tá? E eu acho que é um atrelamento maior do governo brasileiro nesse sentido, de fortalecer as pressões do imperialismo americano contra a Venezuela, né? E Cuba. Mas aqui, no caso do Brasil, é mais até contra a Venezuela que nós temos fronteira. E a Colômbia tem fronteira, então fica como se fosse a Venezuela o recheio do sanduíche reacionário imperialista, né? Eu acho que essa seria talvez a missão principal, articular melhor essas revoluções coloridas através da inteligência, né? Agora, o teatro, o problema do Bolsonaro é real. Ele tem esse problema. Inclusive, eu acho, eu não vou dizer aqui, não sou médico, nem tenho, eu acho que é muito nebulosa a situação de saúde dele. Ninguém sabe o que ele tem. Ninguém sabe. Entendeu? Alguns dizem que ele tem um problema mais sério. Tá? Já tinha, na época da facada. Né? Então, se aproveitou uma coisa para outra, né? Para fazer a operação e dizer que foi a facada. Né? E agora voltou a surgir esse problema também, da obstrução intestinal, de uma hérnia no intestino, que ele foi adiando, foi para motociata lá no Rio Grande do Sul, aquilo só piorou, e aí que entra a política. Né? O CPI está indo no recesso, até 3 de agosto. Então, eles, vão aproveitar isso para me tirar uma de vítima. Até a primeira foto dele foi absurda, porque o problema dele não era aquela gravidade, ele estava lá, parece que estava morrendo, aquela sonda ali não era mais para tirar as fezes, né, que estavam no estômago, né, quer dizer, coisa horrível até, e do lado já tinha um padre ali com os crucifixos, quer dizer, você vê que é uma cena político-religiosa. Né? Montada. Se tem uma cena montada, então aquilo já faz parte de um teatro. A doença, mas a doença para no momento em que isso vira teatro, porque aí não é doença séria, né? E mais, por que o vice foi para Angola? Porque ele não quis que o vice assumisse. Ele é inimigo do vice, então ele mandou para Angola. Assumiu o presidente do Senado. Não foi nem o Lira. O Lira disse que tem problemas, mas ele também não quis tirar o Lira. Tá? Que aí algum outro que entrasse podia até encaminhar o pedido de impeachment. Entendeu? Então, quer dizer, é um teatro. É um articular. Agora, isso não vai resultar em nada, Beto. Ele está desgastado. A reação da população, tirando a base dele, né? Eu não quero desclassificar aqui chamando de gado, mas é impossível não falar esse termo, tirando essa base dele que é fanática, as reações no Twitter, nas redes sociais, é de total descrédito dessa doença dele. Inclusive, até cobrando cobrando dele aquilo que ele não fez com as 535 mil mortes, entendeu? Então, é uma coisa muito dura, porque ele distribuiu democraticamente ódio para todo mundo. É a única coisa que ele sabe fazer bem. A única coisa que Bolsonaro sabe fazer é distribuir ódio. Muito bem, Val Carvalho, eu queria te agradecer pela presença aqui conosco em Telesul. Foi uma grande honra, um grande prazer. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, tenho uma satisfação enorme de falar com o povo da Venezuela, povo que eu admiro muito, e espero que a gente chegue também a esse ponto. Torço muito. E estou aqui à disposição. Muito bem. A vocês de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, por Telesul, muito obrigado. Até a semana que vem com um novo tema central aí da crise brasileira, que é uma tragédia também. São 537 mil mortos até o momento.
precisamos muito de respirar democracia, democracia, democracia. Até a próxima semana com Latitude Brasil. Obrigado. Tchau.